E aí, galera, vai começar mais um episódio do Microfonia Podcast. Aqui a gente conta tudo o que rola nos bastidores do rock and roll de microfone para microfone. Eu vou estar aqui com vocês toda semana para conversar com quem vive de rock e contar várias novidades. Quem produz o Microfonia sou eu, Bruna Calcanhoto Galvão, e a minha amiga e colega de curso, Lúcia Centeno. Nós estamos no nosso monstrinho Microfonia. Sigam lá, @Microfonia Podcast. No episódio de hoje, vamos conversar com o Raul, da banda Sick Dogs in Trouble, de São Paulo, um hard rock com punk. Enfim, se apresenta para a galera do Microfonia e muito obrigada por ter aceitado a entrevista. Em primeiro lugar, obrigado eu pelo convite seu e da Lúcia. A gente fica muito lisonjeado sempre de estar compartilhando esses espaços para a gente poder falar do nosso trabalho, isso é fundamental. Então, o prazer é todo meu e nosso na perspectiva da banda. Bom, é isso, meu nome é Raul Signorini, eu sou vocalista, guitarrista e compositor do Sick Dogs in Trouble, e além disso, toco baixo também no The Bombers, que também é uma banda aqui de São Paulo, que é mais punk rock ainda do que o Sick Dogs, onde a gente realmente faz essa mistura de hard rock, com punk, com rock and roll, toda essa onda, basicamente. Gente, a origem do nome Sick Dogs in Trouble, de onde é que veio isso? Que é praticamente uma frase. Nossa, é uma história muito besta, assim, não tem nada de muito genial por trás, assim. Há décadas atrás não, mas pelo menos uma década atrás, quando tinha aqueles blogs, assim, aqueles fóruns que a galera compartilhava MP3 para você baixar, tinha um blog que eu não vou lembrar exatamente o nome dele, era um blog gringo, assim, eu acho que era Sweet Cats in Trouble, era um bagulho assim, e que nesse blog só tinha coisa de Punk 77, protopunk, o começo do hard rock ali dos anos 80, tipo, era basicamente assim, um blog que ia de MC5 até Hanoi Rocks, toda essa onda, e bandas novas que faziam som voltado para essa pegada. E eu baixei muita música ali, peguei muito link ali para baixar música que foram dessas bandas que foram as primeiras influências do Sick Dogs in Trouble, e eu sempre fiquei com esse negócio na cabeça lá do Sweet Cats, não sei o quê, eu achava muito legal. E aí, quando fui montar a banda, eu tentei meio que roubar esse nome, mas, pô, Sweet Cats não tinha nada a ver com a gente, não tem, então o nosso lance é Sick Dogs, então é só isso, não tem nada de especial, é só porque em algum momento eu acreditei que isso soava bem e se conecta com as primeiras influências da banda, assim, o lugar onde eu conheci várias bandas que foram nos influenciar no começo. Basicamente isso, não tem segredo. Eu preciso perguntar, vocês se inspiram em New York Dolls? Porque eu vejo uma pegada que mistura Muito. glitter, maquiagem, glam no visual de vocês, no clipe. Conta esse estilo pra gente. Sim, vamos lá. Vou tentar contar de uma maneira mais sintética, assim. Eu tenho dois pontos de formação musical, que é o hard rock e o punk rock. Principalmente assim, o punk rock dos anos 70, principalmente aquela onda de Nova York do punk rock e do hard rock. E aí eu sempre me sentia muito assim, muito hard para estar com a galera do punk, muito punk para estar com a turma do hard. Eu sempre me sentia meio híbrido entre esses dois mundos. E eu fui percebendo que não era só eu, né? Era eu e mais um tanto de gente, e mais um tanto de bandas e tal. E o New York Dolls talvez tenha sido a primeira banda a misturar esses dois mundos muito antes disso ser institucionalizado, né? Vamos dizer assim. Então, né, o New York Dolls hoje é chamado de uma banda de protopunk, mas na época, para eles, nem existia punk rock, então para eles era só rock and roll, os caras só estavam tocando rock and roll e posteriormente aquilo desencadeou no punk e ficou como uma banda de protopunk e ao mesmo tempo flertando ali com os elementos estéticos do glam rock, né, que foi justificar toda a áurea lá do hard rock dos anos 80 e tal. Então, assim, mais do que o New York Dolls nos influenciar, eu acho que o New York Dolls
fundamental, saca? Se o cara tá escutando tanto Ramones quanto Motley Crue, se deve ao New York Dolls. Eu acho que, assim, tem que estar na discoteca básica de qualquer pessoa que gosta desses universos. Acho que a gente deve muito a esses caras e acho que, inclusive, eles não têm o valor que merece, assim, na história do rock and roll. Então, é uma influência gigantesca. E, particularmente, para mim, tem muito a presença do Johnny Thunders, né, que era o guitarrista do New York Dolls, depois vai fazer sua carreira solo, e o Johnny Thunders foi um dos caras, assim, talvez o primeiro cara que fez com que eu sentisse vontade de tocar guitarra, muito, muito influenciado por ele, e na carreira dele solo também. Então, cara, New York Dolls pra gente é assim, tá no Olimpo do rock and roll, das nossas influências, sem dúvida nenhuma. E como está sendo os projetos em meio à pandemia? Estou sabendo que recentemente saiu Vicious in Cycles, até porque eu fiquei ouvindo de madrugada É, e eu gostei muito. que legal. Então, bicho, o Sick Dogs no meio, né, da pandemia, a gente conseguiu, assim, a duras penas, lançar um EP e 2 videoclipes, né? E aí, como que a gente driblou essa adversidade? Eu tenho meio que um privilégio, assim, que onde eu moro, eu divido o espaço com o estúdio do Matheus, que é o vocalista do Bombers. Então, né, tipo, meio que dessa parede pra lá é a minha casa, da parede pra cá é o estúdio do Matheus. Então, tava morando aqui no estúdio, e aí a banda tava meio parada, assim, a gente pensando, pô, como é que a gente vai fazer as coisas e tal. E aí o Vicari, que é o batera, e que hoje mora aqui também, mas na época ele não morava, ele agitou e falou: ah, cara, vamos voltar a ensaiar, só eu e você, só nós dois, saca? A gente ensaia numa sala ampla, eu uso máscara, porque, pô, tu vai cantar, então não tem jeito, mas a gente tenta tomar todos os cuidados pra gente ir retomando as coisas. E a gente estava com várias músicas paradas, porque a intenção primeira, lá no final de 2019, começo de 2020, pré-pandemia, era o Sick Dogs in Trouble fazer um full álbum em 2020. Então tinha músicas que estavam escritas e que estavam ali paradaças e tal. E aí meio que fazendo essa pré-produção das músicas a duras penas, a gente falou, putz, vamos fazer um EP, então. E aí começou eu, o Vicari, só guitarra e batera, pra gente fechar a estrutura dessas músicas e tudo. E aí o Felipe não podia vir ensaiar, porque o Felipe mora com uma galera que é grupo de risco e tal. A gente falou, cara, então a gente gravava todo o ensaio, a gente gravava uma demo e mandava para ele e falava, velho, vai dando um jeito aí na sua guitarra, vai bolando o arranjo, não sei o quê. E assim foi. E aí nós fechamos a estrutura das músicas, o Vicari gravou as baterias, aí eu gravei a minha guitarra e o baixo, e aí o Felipe veio ao estúdio num dia só para gravar as guitarras dele. Então, assim, o Felipe ele gravou o Vicious Cycle sem ensaiar. Não teve ensaio nenhum. A primeira vez que ele tocou as músicas foi gravando, assim, valendo. E isso foi muito doido e tal, mas no final das contas deu tudo certo, a gente conseguiu fazer o EP e tudo. E aí o videoclipe de Slow Suicide foi gravado aqui em casa barra no estúdio. A gente gravou tudo aqui. Então, né, e aí foi assim, equipe, nós três da banda, e o cinegrafista e diretor, que é o André Zampieri, que é um amigaço nosso, e o Koala, que também é um outro amigo, fazendo a iluminação. E aí rolou, assim, dentro de casa, que a gente fez esse clipe. E aí o clipe da Visual Cycles já foi numa época que aqui em São Paulo já tinha dado uma flexibilizada e tal, e a gente tem outro amigo que tem um estúdio aqui no bairro, a gente foi lá pro estúdio dele, e aí a gente pegou lá um período no estúdio só pra gente, saca? Só para o Sick Dogs e equipe, pra gente conseguir fazer o clipe lá no estúdio, que eram pessoas, e todo mundo que trabalhou na produção do clipe foram pessoas que também gravaram conosco, então que a gente já tinha tido o cuidado de se aproximar antes, por exemplo, né, a participação do Raul Zanardo, que foi o pianista que tanto gravou a Visual Cycles, lá o órgão que tem Visual Cycles, quanto gravou a banda, foi o técnico de gravação da banda, então ele já estava trabalhando com a gente,
a Indira Castilho, que fez os backing vocals, o Lucas Melifona, que fez o sax. Eram pessoas que já estavam ali no nosso ciclo social, que a gente estava tomando os devidos cuidados para justamente a gente poder viabilizar o trabalho, né? E assim ficou pronto. Aí nasceu os 2 clipes, nasceu o EP, todo nessa pegada, e aí a gente está tentando agora, né? Porque putz, deu uma flexibilizada e aí fechou tudo de novo. E agora a gente está tentando novamente trabalhar, tentando procurar caminhos para a gente lançar um outro material esse ano. E a pré-produção já está pronta. Agora falta decidir como é que a gente vai fazer para gravar valendo mesmo. Mas, então, basicamente isso. A gente vai, assim, tentando, né? E tá dando, tá indo, devagarzinho, mas tá indo. Ultimamente eu não vejo muitas capas de singles, EPs que não seja foto. E eu vi que no de vocês é uma serpente. Não quer contar esse significado para nós? Vamos lá, é legal isso, assim, e todo esse trabalho de, vamos dizer assim, de finalização dessas artes, quem faz é o Felipe, né? Os Sick Dogs a gente tem meio que uma divisão de tarefas, assim, então sempre quando a gente, igual por exemplo, essa ideia do Ouroboros lá, que é essa serpente que devora a própria cauda, quem deu essa ideia foi o Vicari e tal, mas quem finaliza o trabalho, quem produz a arte é o Felipe. E aí, qual que é o lance, né? Porque o Visual Cycles ali, a gente tinha a vamos dizer assim, a vontade de trabalhar um conceito, né? De trabalhar Visual Cycles não somente como uma música, um single, ou o título de um EP, mas justificar isso a partir de um conceito, né? O conceito dos ciclos viciosos. E aí existe na mitologia grega, sobretudo, esse símbolo do Ouroboros, que é a serpente que devora a própria cauda e que simboliza essas coisas, né? O nascimento e morte, o renascimento, a fertilidade, todo esse ciclo incessante de morte e renascimento, né? E, então o Vicari teve essa perspicácia de escolher o símbolo e o Felipe fez a finalização do trabalho na arte da capa e tal. E a gente gosta, cara, dessa onda, assim, de trazer alguma coisa que seja um pouco mais reflexiva do que, sei lá, nossa cara na capa do bagulho, entendeu? Deixa a nossa cara para contracapa, tá tudo bem. Agora, para capa ali, eu acho que tem que ser alguma coisa que vai incitar algum tipo de curiosidade, sabe? Então, tipo, pô, se a capa fosse lá a nossa cara, tu não teria feito essa pergunta. Então, é justamente isso que a gente busca e tal. E acho que a gente conseguiu amarrar essa história, esse conceito direitinho, que, né, eu sei que hoje em dia as pessoas, a imensa maioria, né, não todas, é claro, não se prendem exatamente a uma canção por causa da letra, né? Sobretudo numa banda que compõe em inglês, como é o caso do Sick Dogs in Trouble, uma banda brasileira que compõe em inglês, né? Mas ali tem toda uma ideia de, por exemplo, né, a Visual Cycles é a elucidação, é a apresentação desse ciclo vicioso, né? E aí você tem depois a Slow Suicide, que é meio que um pedido de ajuda, assim, um pedido de clemência para se retirar desse ciclo vicioso. E aí você tem a My Way, My Strength, que como o nome já diz, é justamente encontrar o seu caminho e a sua força para romper com isso. Lembrando que a My Way, My Strength é uma música do Matheus Krempel, que é o vocalista do The Bombers. Né? Uma versão do Sick Dogs in Trouble tem a gravação dessa música com o Bombers também. Então acho que a gente conseguiu amarrar esse conceito e então é tudo assim, foi tudo meio pensado, sabe? Pô, a figura lá do Ouroboros com o conceito, Visual Cycles e as letras, como que isso vai desenrolar? É meio que uma historinha assim que a gente forjou. Eu ia perguntar isso agora, que o EP é uma história, então tudo se completa. O Visual Cycles é. O Glitter in the Gutter também é, só que o Glitter in the Gutter foi uma história menos pensada, porque o Glitter in the Gutter ele é assim 100% autobiográfico. E, e depois, assim, tipo, na hora que a gente tava fazendo o EP, não, mas depois que a gente lançou e tal, e passou um tempão, e a gente meio que revisitando essa coisa entre nós, assim, tomando uma cerveja e batendo papo, a gente percebeu que aquilo ali também é uma história
que retrata um período muito específico assim das nossas vidas, e aquelas letras ali é como se fosse uma radiografia de alguns anos. Então também é uma história, mas não foi pensado. Agora o Visual Cycles foi pensado, sim. E qual foi o maior desafio de vocês? O maior desafio, cara, o maior desafio pra gente é sempre, vai soar meio idiota que eu vou falar, mas é verdade, é tocar as músicas direito, sabe? É sério, é nos superar, assim, criativamente, tecnicamente, saca? Esse é o grande desafio, sempre. Porque, por exemplo, ali no Glitter in the Gutter, tem a canção Piece of Shit, que é particularmente a minha favorita daquele EP. Quando a gente fez a Piece of Shit, a gente teve 357 mil ideias mirabolantes, porque a gente queria para aquela canção. Só que, sendo muito honesto, assim, a gente não tinha a mínima capacidade técnica para executar tantas coisas que a gente imaginou para aquela música e tal. E aí, quando veio a música Visual Cycles, e essas duas músicas elas têm o mesmo clima no sentido rítmico e tal, e de intenção, a banda já estava melhor, a banda estava mais evoluída, mais entrosada, tecnicamente, tudo, e aí a gente conseguiu finalmente executar essas ideias que a gente tinha pensado lá atrás, sabe? Então, num ponto assim de direção musical, de conseguir encaixar os backing vocals no lugar certo, de chamar uma cantora para fazer, de chamar um outro amigo, um instrumentista para botar um órgão, para botar um saxofone, para fazer uma guitarra, sei lá, com afinação aberta e slide. Então, que era coisas que na época lá do Glitter in the Gutter a gente pensava e não conseguia executar. E aí no Visual Cycles a gente conseguiu pensar e executar essas ideias, mas também houveram outras que a gente não conseguiu. Então no próximo trabalho o desafio vai ser cada vez melhor tecnicamente e conseguir cada vez mais afiar o que vem da cabeça e o que vai para as mãos e que chega até o ouvido das pessoas, sabe? Então é sempre isso, assim. Para mim esse é o desafio, esse é o barato, cara. Para mim isso que é legal, saca? Ah, nessa onda. E como é o processo criativo na hora de escrever as letras? Ah, depende. Isso é muito relativo. Eu falo, é doido. Não tem muito uma forma, sabe? No Sick Dogs in Trouble, a maioria das músicas, quando eu escrevi, elas vinham assim, todas de uma vez, saca? Vinha letra, melodia e tal, tudo junto. E eu sentava e fazia a música, de uma vezada. A maioria foi assim. E aí, feito isso, eu pegava, né, gravava alguma coisinha assim, sei lá, de violão e voz mesmo, e a letra, e mandava para os caras, e a gente ia trabalhando nos arranjos conjuntamente em estúdio, ensaiando, né. Só que aí, por exemplo, com o fato da pandemia, isso mudou um pouco as coisas, sabe? Então, eu comecei, ao processo de composição que eu vivo hoje eu escrevo as letras primeiro. Visual Cycles foi um exemplo disso. Visual Cycles foi uma música que foi feita assim. Escrevi a letra primeiro, e tão somente a letra. E Visual Cycles é até curioso que eu escrevi, eu acho que umas 3 músicas para a mesma letra. E eu achava todas uma bosta. E a banda também achava uma bosta, tipo, toda hora, não, ainda não tá legal. E aí, desse trabalho hercúleo, assim, de fazer a música para aquela letra que já estava pronta, né? E aí, beleza, aí fiz a música. E aí, quando eu comecei a ensaiar a música com o Vicari, só nós dois naquele contexto que eu te expliquei anteriormente, a música já estava praticamente toda prontinha, assim, só o refrão que ainda estava meio cagado. Aí o Vicari deu uma ideia para o refrão no meio desses ensaios, e aí modificou o refrão, mas, pasme, o refrão da Visual Cycles, tipo, que ficou gravado, eu cheguei com ele no dia de gravar a música. Tipo, e aí eu me lembro que eu tava dentro, assim, que eu fui cantar. Aí eu lembro que até o Vicário virou e falou assim: caralho, tu mudou o refrão? Eu falei, ah, cara, mudei, não sei. Ontem à noite isso estava me incomodando, eu tive que mudar o refrão de novo. Então, é meio doido, sabe? Não tem regra, assim. Tipo, né? Tem cara que, sei lá, tem cara que fala, olha, vou escrever uma música agora. O cara senta, escreve e pronto, acabou, escreveu. Não consigo, às vezes é mais dependendo de uma inspiração, e como eu falei, às vezes vem tudo junto. Agora eu tô muito numa onda de escrever só a letra primeiro, depois pensar no resto.
Mas o barato é o seguinte, que os arranjos, na hora de pensar, né, no arranjo é sempre a banda em conjunto, assim, a gente deixa bem livre, assim, olha, tem uma estrutura, e aí cada um entra na sua pira do seu instrumento dentro dessa estrutura e tal, e no máximo a gente vai dando, né, um direcionamento musical, assim, mas o trabalho pós-composição, ele é super, super coletivo. Qual Vamos foi o lá. momento mais impactante da carreira de vocês? Impactante pro bem ou impactante pro mal? Os dois É, tipos de impacto, né? ou quer falar os dois? Ah, bom, não sei, eu acho que eu tenho meio que uma mania de minimizar as coisas, assim, mas, cara, teve uma parada que sempre me deixa muito feliz, e isso em especial quando saiu o Glitter in the Gutter me deixou muito feliz, e que até dialoga com espaços como aqui o Microfonia, que foi quando eu vi o trabalho da banda ser resenhado por, por blogueiros, jornalistas, e, né, em veículos que eu sempre li, que eu sempre gostei. Então, tipo assim, por exemplo, quando eu passei muito tempo lendo o Zona Punk, o site. Zona Punk, durante um período, era o único lugar que falava das bandas que eu gostava. E, de repente, putz, você lançar um trabalho, o trabalho ser resenhado no Zona Punk, porra, eu fiquei super feliz quando isso aconteceu. O mesmo vale pro Hits Perdidos, pro Blog and Roll, quando saiu o Visual Cycle, saiu na Rude Crew, então, com Bombers, saiu os últimos trabalhos no Tenho Mais Disso Que Amigos, então, essas coisas, esse reconhecimento, eu acho sempre muito especial, sabe? Quando o cara que tá lá, putz, o cara tem 1 milhão de pautas para colocar, e ele escolhe o seu trabalho, ele escolhe a tua banda para ele falar, para ele escrever, para ele se dedicar. E não obstante a isso, né, os podcasts, os canais de YouTube que sempre comenta e convida. Então, isso para mim é muito especial, sabe? Tipo, putz, não é um negócio assim, abriu o show do Paul McCartney. Não é isso, mas eu acho que são pequenos acontecimentos que alimentam a nossa vontade de continuar fazendo, sabe? Tu Esse comentou isso reconhecimento. de abrir o show do Paul McCartney, a gente já Uhum. entrevistou quem abriu o show dele. Olha que demais. Então, tipo, né, eu acho que, claro, tem esses grandes eventos que acontecem, que viram marcos, mas também existe essas pequenas alegrias, assim, igual, putz, pra mim, sabe, adolescente que gostava lá das bandas de punk rock, só tinha isso no Zona Punk, de repente, putz, tá lá a minha banda também. Então, isso são coisas que eu acho muito legal, assim, me alimenta, sabe, pra continuar fazendo. E negativo, bicho, não é negativo, assim, faz parte do rolê, né? Mas, tipo, quando o Lucas, que era o baixista da banda, ele saiu, e ele saiu bem na transição ali do Glitter in the Gutter pro Visual Cycles, é um negócio que, pô, pega a gente meio de surpresa, assim, sabe? Pega a gente meio... Então impacta, mas de uma maneira que você fica, tipo... E ele era um cara que ele era super coeso na banda, assim, e a gente até chegou numa conclusão, aproveitando esse momento, né, tentando ver pelo lado bom do momento que não estava rolando show, a gente falou, putz, cara, então agora só vai entrar um baixista no Sick Dogs in Trouble quando for o cara ideal, assim, quando a gente sabe falar, putz, esse é o cara certo. Enquanto não tiver, a gente vai fazendo desse jeito. Então também é um impacto negativo, né, mas tudo bem. Então tem sempre os dois lados dos impactos. O que seria o ciclo vicioso que vocês citam? Então, ali, cara, na perspectiva do, do EP, né, a gente ilustra aquilo ali como um estilo de vida destrutivo, né, que vai destruindo a si mesmo, vai destruindo as relações à sua volta, mas a gente também não queria fechar esse ponto, porque a gente queria dar margem para as pessoas aplicarem essa interpretação nas suas próprias vidas, sabe? Às vezes o ciclo vicioso é aquele relacionamento que termina e volta 357 milhões de vezes, sabe? Às vezes aquele ciclo vicioso é uma relação profissional que você também não consegue sair dali por um tipo de medo, um tipo de insegurança. Então, a gente pensou nisso também, de olha, a gente vai ilustrar de uma determinada forma, mas também vamos deixar aberto, não vamos entregar isso
porque a gente quer justamente que as pessoas reinterpretem isso nas suas próprias vidas, sabe? E nesse sentido, até talvez a música mais importante seja a My Way, My Strength, que é justamente encontrar o caminho para sair disso, sabe? Então a gente gosta. Teve um momento assim que eu sentia muito a necessidade de explicar as letras que eu escrevia, o que elas queriam dizer, não sei o quê, tal, tal, tal. Mas bobagem, saca? Bobagem. Eu acho que o barato é justamente a pessoa conseguir conectar aquilo à própria vida dela, independentemente das razões que me levaram a escrever aquela letra, sabe? Às vezes vai coincidir com a minha, porra, um barato, legal pra caramba, mas eu acho que o que vai estabelecer a conexão da banda com o público, tal, ou da música com a pessoa específica, é justamente conseguir a pessoa conseguir interpretar aquilo à sua forma, assim. E eu assino embaixo. Os caras virar para mim, para mim o ciclo vicioso é X. Eu falei, é isso também, pode ser, sabe? Tá Tu tudo certo. acredita que tem muita competitividade ao invés do apoio na cena musical em geral? Eu não diria competitividade. Eu acho que não tem exatamente competitividade. O que eu acho que existe é uma falsa demagogia, saca? Tipo assim, aí eu vou ir bem direto ao ponto, assim. Tem muito lá, sei lá, o cara que escutou o seu som, tipo, o cara achou uma bosta, só que o cara não vai falar nunca que ele achou uma merda, ele vai te dar um tapinha nas costas e vai, legal, uhul, é nóis. Só que, na verdade, não é, sabe? Então, assim, essa falsa demagogia, Então, eu coloco assim, existe tanto a falsa demagogia, isso, que é você tem que estabelecer boas relações com as pessoas, porque no final das contas é tudo meio que uma troca de interesses, isso existe pra caramba, do que exatamente algo sincero. Olha, eu gosto de você, eu gosto da sua banda, saca? E o tempo todo, eu falo por mim, eu fico tentando não cair nessa armadilha, saca? Então, tipo assim, para mim, se eu gosto do bagulho, eu faço questão de falar que eu gosto. Falo, putz, cara, eu gosto desses caras, eu gosto do jeito que eles tocam, eu gosto da proposta. Faço muita questão de falar. Agora, e quando eu não curto, quando não é a minha vibe, eu simplesmente não falo nada. E ponto. Do que ficar alimentando essa demagogia que eu acho que no final das contas ela é prejudicial, sabe? E meio que vai criando falsa imagem das pessoas e uma falsa imagem que se cria a nível social, assim, do cenário musical como um todo, é que o underground é um lugar super democrático. É super democrático, não sei o quê, todo mundo tem espaço, todo mundo é bem-vindo, e na realidade não é assim, saca? É meio que o underground, ele existe níveis, vamos dizer, né? Existe lá um nível muito do começo das coisas, existe um nível meio intermediário, existe um nível tipo mainstream do underground, isso é muito claro também. Então, e eu acho que, tipo, às vezes, uma pessoa que, né, putz, o cara montou uma banda agora e tal, ele tá fazendo as coisas, e ele vê meio que essa falsa democratização baseada nessa demagogia, e esse cara pode, inclusive, se frustrar quando ele vê determinadas coisas, quando ele vê determinados comportamentos. Então, acho que é mais isso. Agora, a competitividade eu não acredito por uma questão muito básica, assim, tipo, cara, ninguém escuta uma banda só, sacou? Ninguém gosta de um artista só, então isso é bobagem. O cara que escuta Sick Dogs in Trouble, ele escuta 357 mil bandas. E é isso que é massa, e é isso que é legal, e é assim que tem que ser. Agora, competitividade, tipo, num nível pessoal, tipo, o cara que quer tocar guitarra melhor do que não sei quem, quer cantar melhor do que não sei quem, não sei o quê. Cara, na real, você tá competindo sozinho, entendeu? O cara que entra nessa coisa da competição, que eu quero, não sei o quê, essa competição só existe na cabeça dele, porque isso pro público não faz a menor diferença, sabe? Tipo, música não é esporte pra gente ficar competindo, assim, sabe? Não é uma corrida de 100 metros que vai vencer quem correr mais rápido e vai vencer quem toca mais rápido. Não tem esse ponto, sabe? Tem que tocar as pessoas, tem que tocar as pessoas, tem que atingir a sensibilidade das pessoas. Então, acho que é mais por aí, assim.
A pergunta que nunca pode faltar por aqui é qual foi a situação mais estranha ou engraçada que vocês já presenciaram? E pode ser os dois também, estranho e engraçado. Estranho, engraçado. Olha, eu acho que estranho de bizarro nunca teve, assim, algo muito estranho. Mas teve algumas situações engraçadas que, não que elas fossem engraçadas em si mesmas, mas que a gente deu risada, assim, depois. Igual eu me lembro de uma situação muito X, assim. A gente foi tocar num lugar uma vez, e era tipo, sabe essas feiras de inverno, assim, tipo, lugar abertão e tal, não sei o quê, era um lugar super legal, palco aberto, grande pra caralho, equipamento foda. E a gente, putz, que demais, né? Só que a gente chegou lá, o técnico de som, ele tava um pouco estressado. Ele não tava estressado, mas ele parecia uma pessoa um pouco mal-humorada e tal. E eu entendo que às vezes os técnicos passam e que geram um certo tipo de estresse, que é tipo, sei lá, o cara tá trampando num festival e ele tá trampando desde as 2 horas da tarde, e aí quando ele pega a banda que vai tocar 11 horas da noite, ele já tá com fome, ele já tá com frio, ele já tá cansado pra caralho, e ele acaba sendo um pouco grosso, assim. Mas não era essa situação, tipo, a gente tava tocando, tipo, 1 hora da tarde. E o bagulho, sei lá, tinha começado às 11. O cara tava nervoso com a vida dele, assim. Ele tava mal resolvido com alguma coisa. E aí, isso ficou muito claro, já na hora que a gente tava passando o som, assim, que a gente falou, putz, acho que esse cara não foi com a nossa cara, velho. Mas beleza, vamos lá, vamos fazer o show. E aí, a gente fazendo o show. Aí teve um certo momento, que eu não sei por que cargas d'água, o Felipe foi fazer um solo de guitarra, e o cara simplesmente tirou a guitarra do Felipe dos PAs, assim, deixou só no amplificador. E o solo dele foi lá para baixo, assim, em vez de subir o volume do solo, a guitarra dele desapareceu no meio do solo. E, cara, foi uma cena, tipo, ridiculamente constrangedora, assim. Eu lembro que o Felipe, ele, tipo, solando e ele dando risada, porque não se ouvia a guitarra dele e tal. E aí ele tinha um lance que ele fazia nos shows de, tipo, tomar alguma coisa, uma água, uma bebida qualquer, e cuspir para cima, assim, tipo, na direção da luz. Isso dá um efeito legal no show, né? Putz, pra bater uma foto, é maneiro. E aí o Felipe foi fazer isso, só que, tipo, na pura sacanagem, porque o show era de dia. Isso não ia dar um efeito na iluminação. E ele fez isso, cuspiu água pra cima, assim, ó, pra ela cair, tipo, exatamente na cabeça do técnico, assim. Não aconselho que vocês façam isso, tá? Não faça isso, mas o Felipe é um cara, ele é mais pavio curto da banda. E ele fez isso assim, aí o técnico tomou lá aquelas gotículas de água com cuspe. E aí foi meio que mas aí o show rolou, isso já foi meio que no final do show, assim. E aí o show foi rolando e tal, não sei o quê. E aí, nessa mesma época, eu também tinha uma mania meio inconsequente, que sempre quando a gente ia tocar no lugar pela primeira vez, terminava o show, eu dava meio que um jump na batera. E caía o vicário com a batera, caía tudo, fazia mó bagunça, assim, diversão. E aí eu fiz isso também. Terminou o show, eu pulei assim, plau, na batera. E aí, depois, cara, terminou o show, aí o técnico tava muito puto. Muito puto. E aí ele veio, falou, pô, que vocês não são profissionais, que não sei o quê, tal, 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 tal. E a gente meio se olhando assim, a gente, meu, tá bom. Catamos nossos bagulhos e fomos pra coxia, assim, atrás do palco, né? E tal. E aí depois, cara, e aí o cara ficou, tipo, muito embucetado, assim, aí o cara que ele era meio que o mestre de cerimônias do evento, aí depois ele chamou a banda do palco, assim, aí o cara, tipo, super elogiou a performance, e tipo, e foi uma situação engraçada, por quê? Porque o cara ficou puto sozinho, sabe? Ele ficou puto sozinho, a gente tava tirando o sarro da situação, e aí quando a gente percebeu que o cara tava, tipo, que ele tava sendo meio que cuzão mesmo, assim, aí a gente falou, cara, então beleza, então agora realmente a gente vai aloprar na sua, a gente não queria, mas vamos. O que eu acho uma pena, então foi uma situação que a gente deu risada, foi divertido, foi super zoeira pra caramba, mas, cara, é péssimo quando técnico e músico não se comunicam bem, sabe? Porque esse cara, ele tá com o seu show na mão, ele pode destruir o seu show. Esse cara, ele não fez isso, a não ser ele queria destruir o Felipe mesmo, o bagulho era pessoal, que ele ficava sumindo com a guitarra do Felipe, bem na hora do solo, velho, isso que era mais sacanagem, assim. Mas foi divertido, a gente dá risada. Teve uma outra situação também que
que foi legal, sempre com o Felipe. Essas situações é sempre com ele, porque ele é o cara que ele pega a pilha, sabe? Tipo, o cara que é mais pavio curto, assim, ele pega a pilha do bagulho. Aí teve uma vez que a gente tava fazendo um show, aí tinha a banquinha do Mesh lá, com as camisetas e tal. E aí tava uma mina lá olhando as camisetas e tal, e essa mina tava com o namorado dela. E aí a mina super interessada lá nos produtos da banda e tal, e o Felipe tava na banquinha. Aí o cara, o namorado dela, falou pra mina, assim, mas meio que pro Felipe ouvir. A gente já tinha tocado, isso foi pós-show. E o cara falou assim, pô, o logo é mais legal do que o som da banda. E o cara saiu andando. Aí o Felipe ficou tão assim, cara, que o Felipe pegou um adesivo da banda, assim. O Felipe foi até o cara, entregou o adesivo pro cara, assim, falou assim, aqui, ó, leva o adesivo, você gostou do logo, leva pra você. E aí ficou aquela situação, assim, ó, tipo, caralho, moleque, não faz isso. Isso foi, tipo, muito constrangedor, mas foi divertido também, a gente deu super risada, mas a gente chega numa situações meio que, tipo, de perigo, assim, mas que a gente dá risada. Mas eu acho que hoje em dia a gente não faria mais isso. Isso foi logo quando a gente fez a primeira leva de shows, assim, meio que, entre aspas, uma turnê do Glitter in the Gutter, e a gente estávamos empolgados, com excesso de juventude, fazendo essas coisas. Tu Eu acho que comentou essas foram as sobre duas vezes mais doidas. merchan, então aproveita e divulga o teu merchan aí já. Então, olha só, a gente hoje em dia a gente está com o pessoal do outro lado, que é uma equipe de merchan aqui de São Paulo, que faz os merches do Sick Dogs in Trouble, faz do The Bombers, a outra banda que eu toco, várias outras bandas, cara, Garotos Podres, States on Fire, uma outra turma aí, tudo muito mais pra esse nicho do punk rock e tal, e eles que são responsáveis pelo nosso merchan hoje. Infelizmente, a gente comentando as coisas da pandemia, isso também dificultou muito, né, a venda de merchan, que isso no show, assim, é onde o mesh realmente acontece. Mas quem tiver interesse, hoje em dia a gente está fazendo esses merchants, tipo, on demand, assim, então, tipo, manda mensagem, a gente providencia, tem os CDs do Glitter in the Gutter ainda, o Visual Cycles a gente super queria prensar os CDs, mas a gente falou, cara, não vamos prensar porque, né, não vai ter show, mas acho que assim que voltar, com certeza a gente deve fazer uma tiragem dos CDs do Glitter in the Gutter. E aí chama a gente para conversar, a gente faz um kit, manda para sua casa. Bem, muito obrigada pela entrevista. Tu quer deixar Eu que os contatos agradeço. para a galera, para achar vocês da banda? Bom, Sick Dogs in Trouble é tudo Sick Dogs in Trouble. Tudo @ Sick Dogs in Trouble no Instagram, aí o YouTube também, youtube.com/, Spotify, Deezer, todas as plataformas aí, Bandcamp também. Tem um disco exclusivo no Bandcamp, que não tem nas outras plataformas, então vale lá dar uma sacada, que é um ao vivo. E nas minhas redes sociais é Signorine Rock, me acha também, eu uso mais o Instagram atualmente, não tenho usado muitas outras coisas. E é isso, entre em contato com a gente, ouça as músicas, vamos bater papo, porque música é conexão, cara. A gente precisa se conectar, sabe? Não quero nada diferente disso, assim. Então, é isso. Procure a gente, estamos por aí. Valeu, muito sucesso na carreira de vocês. Muito Muito obrigada sucesso pela para vocês com o entrevista. podcast, foi muito legal, adorei. Muito foda. Obrigada. Galera, vocês são demais. Obrigada por nos acompanharem até aqui. Sério, a gente tem muita coisa bacana na cena e a gente vai tentar mostrar tudo isso para vocês toda semana no Microfonia. Sigam para ver. Nosso Insta é @microfoniapodcast e estamos sempre postando alguma novidade. No meu perfil também sempre tem alguma loucurada, só catar lá, @BrunaRGalvão. E deem aquela stalkeada básica na minha amiga e colega de produção, @LúciaH.centeno. Deixaremos aqui na descrição. Até semana que vem. Valeu!